Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio de Vocabulário Emocional. E hoje nós vamos falar sobre uma emoção que é tão antiga quanto a própria humanidade. Você tem medo de quê? Vem comigo e vamos refletir um pouco sobre essa emoção. Na Biblioteca das Emoções de hoje, trazemos uma frase do filósofo francês existencialista Jean-Paul Sartre. E ele fala o seguinte, uma coisa meio óbvia, né? Mas quando é um filósofo que fala, a gente imagina que ele deve ter bastante reflexão sobre isso. E ele diz o seguinte, abre aspas, todos os homens têm medo. Quem não tem medo não é normal. Isso não tem nada a ver com coragem. Fecha aspas. Fazendo uma atualização aqui da linguagem, quando ele fala todos os homens, obviamente ele está incluindo aí a humanidade deste planeta. Então, todas as pessoas têm medo, não é verdade? E aí, quando a gente começa a refletir sobre essa palavra, sobre essa emoção, a gente remete aí a um passado evolutivo que nos fez chegar até hoje, onde o medo serviu sim como uma emoção positiva nas nossas vidas. Imagine os nossos ancestrais aí vivendo a vida selvagem, convivendo com animais, sendo presas fáceis, não é verdade? Então, nós temos essa emoção aí como uma das emoções que alguns teóricos falam, as emoções primárias. E é impossível a gente não sentir medo nesta vida. É claro que existem camadas, medos conhecidos e medos desconhecidos. E também aquele medo que a gente cria na nossa mente. Você já criou aí um medo muito grande na sua mente e acreditou nele? Imagine a cena, quando os nossos ancestrais estavam ali na mata aberta, eles ouviam um rugido de um leão, por exemplo. É óbvio que o próprio organismo, na sua inteligência interna, se programou para isso. E aí a gente tem aquela reação muito básica e primitiva, né? Ou a gente ataca, ou a gente foge, ou a gente congela. E o medo, ele se tornou aí uma base para tudo isso. Quando a gente tem medo, a gente acaba aí sentindo no nosso corpo. Assim como todas as outras emoções, mas talvez o medo seja um dos mais explícitos também. Então imagine você hoje sentindo medo de algo que você criou aí na sua cabeça, como se fosse esse rugido do leão, só que na verdade talvez seja as palavras do teu chefe. O que esse medo faz com você? Qual é a tua reação em relação a esse medo? Ele pode ser sentido no corpo, talvez ali as mãos formigando, tremendo, palavras saindo meio grogue, meio um pouco quebradas, o olhar, o semblante mudando, o corpo encolhendo. Reflita nessa semana como você reage aí aos medos que você enfrenta, os pequenos e os grandes. É claro que os grandes aí vão se associar muitas vezes com traumas e também tem traumas pequenos e grandes. Então, são sempre muitos desdobramentos que as emoções trazem na nossa vida. Sempre vai depender do contexto. Mas o meu convite é que você reflita aí nessa semana, como você reage ao medo, aquele medo mais constante que aparece na tua vida. Outro convite que eu quero te fazer é que você olhe para a tua vida e perceba quais são os medos conhecidos e os medos desconhecidos. Por exemplo, quem tem medo da morte? Quando a gente olha para a CNV, a gente sabe que as emoções vão trazer mensagens aí de necessidades atendidas ou não. E aí, se eu penso nesse medo da morte, qual necessidade minha está ou não está sendo atendida? Aqui no Ocidente, nós tratamos esse tema, né? Inclusive daria um
outro vídeo de vocabulário emocional, de uma forma X, onde tem influências religiosas de determinadas formas. E no Oriente, por exemplo, muitos países lidam com a morte de uma outra forma. Então são questões que fazem a gente pensar e se estudar com emoção, lembrando sempre de que quando a gente olha para essas questões, essas mensagens que as emoções estão nos trazendo, a gente vai trabalhar o conhecimento de mundo. Se a gente está disposto a se melhorar, a se desenvolver enquanto pessoa, eu posso pesquisar sobre esse tema que me dá medo, seja a morte ou seja qualquer outro tema. Existe, por exemplo, evidências científicas sobre esse tema que pode me deixar, de repente, ok, então é isso, faz sentido. Ou talvez algumas pessoas que tenham tido essas experiências e você colhe ali dessas práticas junto do convívio com essas pessoas, você colhe aprendizado também sobre esses medos. Imagine quando você era criança, quantos medos você tinha, o medo do escuro. Às vezes você acordava de madrugada e tinha medo de ir ao banheiro porque poderia encontrar algum fantasma. Não sei se você já passou por isso. Eu muitas vezes, quando era criança, eu tinha medo dos barulhos que aconteciam e tinha que dar um jeito de resolver se precisasse ir no banheiro, não é? E um medo que eu considero que muitas vezes bloqueia a nossa vida. Escreva aqui para você nos comentários um medo que você acha que bloqueia aí a tua vida. Eu vou trazer, obviamente, uma experiência desse medo que eu percebo que bloqueia a nossa vida porque acontece muito comigo. O medo da mudança, o medo do novo. E aqui a gente pode pensar em algo que você vai começar a fazer, ou uma mudança real mesmo, de cidade, de trabalho, de relacionamento, de amizades. Perceba que isso acontece na nossa vida o tempo todo, não é verdade? E se a gente manifesta esse medo, a gente vai ter aquela reação instintiva que falamos lá atrás. E é tão automático, né? Porque estamos aí no piloto automático. Então a gente pode fugir, a gente pode atacar ou congelar. O meu padrão, eu, Carla, geralmente sou mais de congelar diante de situações que me trazem medo. E aí eu fico ali, congelada mesmo, sem saber como reagir. Qual é o teu padrão aí de reação instintiva? Esse cérebro primitivo que faz com que, tentando nos proteger, a gente tenha algum tipo de reação automática. Ataque, fuga ou congelamento. E quando a gente está falando em mudanças, realmente é um desafio. Mas não tem aí um ditado popular que fala, se você está com medo, vai com medo mesmo? Realmente é algo a se pensar, não é verdade? Imagine quantas coisas o medo já te impediu de fazer. E esse medo, reflita, faça uma dissecação desse medo para ver se não é apenas um medo imaginado na sua mente. Reflita com a nossa inteligência intelectual, que está aí para ser usada, né? Para entender melhor a nossa inteligência emocional. Esse medo, ele é real ou ele é um medo que eu estou criando, dando um tamanho muito maior para ele? Aqui a gente precisa separar os fatos dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos são histórias que a gente se conta, não necessariamente eles são o fato, a verdade, aquilo que acontece. Eu sei que é difícil, mas eu vou deixar essa tarefinha aí para você, se você estiver disposta ou disposto a enfrentar os seus medos. E também é muito legal porque hoje em dia a gente percebe aí com as terapias integrativas que é possível a gente trabalhar essas emoções que são mais difíceis, aliás, todas as emoções, né? Mas a gente pode trabalhar, de repente, um medo conhecido ou um medo desconhecido através do uso dos florais de Bach, ou do Reiki, ou uma liberação emocional.
Por isso que eu trago esse tipo de suporte aí nos meus atendimentos de educação emocional aplicada e com as terapias integrativas para nos ajudar, porque às vezes não é fácil a gente lidar com emoções tão fortes, não é verdade? E hoje também é um dia muito especial, onde estamos começando a experiência se estudar com emoção. Lá no grupo do WhatsApp, teremos 7 dias onde a gente tira aí um tempinho, 15 minutos por dia, para refletir sobre as emoções a partir das experiências do nosso cotidiano. Isso é educação emocional, é a gente tirar esse tempo para refletir, para olhar de um outro lugar para aquelas emoções que a gente sente e vive no modo automático. Se você quer participar dessa experiência com esse preço que é algo simbólico, R$ 27 por 7 dias, onde nós teremos aí dentro do grupo atividades para que a gente reflita. Você não é obrigada, não é obrigado a se expor, a menos que você tenha vontade de compartilhar a sua experiência ali, mas é justamente para que você conheça um pouquinho desse método se estudar com emoção e perceba que é leve e que é possível a gente levar isso para a vida, não ficar apenas na teoria, na reflexão, mas sendo o nosso próprio laboratório de experimentação. Não perca essa oportunidade, eu vou deixar o link do grupo aqui ainda hoje, é o último dia, a última chamada para participar desse evento que com certeza trará aí muitos aprendizados para quem participar. Gratidão por me ouvir até aqui e até a próxima semana.